Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 59 e vamos iniciar o estudo sobre processo legislativo. Ah, professor, iniciar o estudo? Sim. O artigo 59 ele vai nos trazer uma espécie de sumário, uma espécie de roteiro, uma lista do que o processo legislativo vai poder elaborar. Veja o seguinte, artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1º, emendas à Constituição, inciso 2º, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. E o seu parágrafo único vai dizer: lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Preste atenção, nosso estudo é sistemático. Então, uma aula acaba complementando a outra. Particularmente, o que eu separei para a aula do artigo 59 não é toda aquela noção do processo legislativo, mas é a base para as suas perguntas, para as suas questões de prova que envolvam o artigo 59. O artigo 59 ele é muito cobrado em prova e eu vou te ensinar a resolver com facilidade grande parte das questões do artigo 59. Bem verdade que quando uma questão cobrar o artigo 59 um pouco mais a fundo, ela vai exigir muitas das vezes o conhecimento do artigo 60, 64, 66, 69, e isso você vai aprender acompanhando as aulas aqui do canal. Mas para o artigo 59 puro e simples, o que você precisa saber? Primeiro, vamos detalhar ponto por ponto. Processo legislativo nada mais é do que o conjunto de atos necessários para a elaboração da norma legal. Você vai observar que para as emendas à Constituição haverá um processo, para as leis complementares, ordinárias e assim por diante. Grande parte das diferenças estão no quórum de votação. Mas vamos por ponto. Primeiro, você vai entender o seguinte, que existem as emendas à Constituição. As emendas à Constituição é o tema da nossa próxima aula. Está descrita no artigo 60. Emenda à Constituição significa a alteração do texto, significa a reforma. Ora, você constrói a sua casa ali desde o início, não é verdade? Passado algum tempo, o tempo já desgastou a pintura, o ladrilho, enfim. E você precisa fazer o quê? Reformar. E para você reformar, você altera ali muitas das vezes a cor, altera ali alguma parte da estrutura e assim por diante. A Constituição ela é de 88, poder constituinte originário. E esse poder constituinte originário permite que a nossa Constituição tenha emendas, o que a doutrina chama de poder constituinte reformador. São as reformas. Use o exemplo da casa e você vai entender. Emendas à Constituição, artigo 60, são as reformas, são as alterações. Existem partes da Constituição que não podem ser alteradas. Nós chamamos de cláusulas pétreas. Mas vamos deixar isso para a aula do artigo 60. No inciso 2º, leis complementares. Leis complementares nós vamos tratar no artigo 65, 66 e 69. E temos no inciso 3º as leis ordinárias, que vamos tratar no artigo 65, 66 e 47. Faça a remissão, conforme eu estou fazendo aqui, no seu material, na sua Constituição, para facilitar o seu entendimento, ok? No inciso 4º, leis delegadas, nós vamos tratar lá no artigo 68. Temos no inciso 5º as medidas provisórias. Medidas provisórias são muito utilizadas, não é verdade? Artigo 62. No inciso 6º, decretos legislativos estarão no respectivo RI das casas do Congresso Nacional, seja o Senado, seja a Câmara dos Deputados. Você deve atentar para o seguinte: o texto do artigo 59 fala em decretos legislativos, e é este ponto que geralmente é suprimido pelas bancas, que escrevem somente a palavra decreto. E você deve lembrar que existem decretos autônomos, decretos regulamentares. Nós estamos mencionando aqui o decreto legislativo. E nós temos também as resoluções, que também serão regulamentadas pelo respectivo RI.
Uma parte importante para se gravar aqui no artigo 59 é o parágrafo único, que vai dizer: lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. E nós temos uma lei complementar já editada. É a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. Ela dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração, consolidação das leis, conforme determinado pelo artigo 59 da Constituição, em seu parágrafo único. Se você tiver a oportunidade de visualizar essa lei, você vai encontrar ali a forma como deve ser colocada a descrição do parágrafo, do artigo, letra maiúscula, letra minúscula. Você coloca uma lei do lado de outra e você vai ver exatamente um padrão. Quem traz esse padrão? A Lei Complementar 95 de 98. Lei esta que foi alterada pela Lei Complementar 107 de 2001. Ok? Ah, professor, isso é relevante para o meu concurso? Mas para o seu conhecimento. Se você vai fazer uma prova para o legislativo, bem possível a cobrança. Mas o aprendizado nunca é demais. O que eu trago para você aqui é o seguinte, referente ao artigo 59. Sem entrar nos pontos, porque você precisa saber exatamente o que está escrito no texto do artigo 59. E para facilitar, tem um macete básico que vai te ajudar muito. É o DOC em rede. Ah, professor, é aula de informática? Não, não se preocupe. Não é aula de informática. DOC em rede. Para que você lembre que da palavra DOC nós temos a letra D, O e C, ou seja, lei delegada, ordinária e lei complementar. Para o EM nós temos as emendas constitucionais e temos as medidas provisórias. E o REID nós temos as resoluções e os decretos legislativos. Fica fora da ordem do artigo 59, é verdade, mas pode ajudar e pode salvar você em alguma questão, tenha certeza disso. Não confunda medidas provisórias, eu já vi prova trazer mandado de segurança, eu já vi trazer no lugar de decreto legislativo, decreto autônomo, eu já vi trazer no lugar de decretos legislativos, decreto regulamentar. Enfim, anote no seu material e lembre-se, quando for cobrado do artigo 59, você não pode errar o que a maioria não erra e tem que acertar o que a maioria erra, assim você garante a sua aprovação. Na próxima aula, artigo 60, vamos entrar de vez na temática, começando pelas emendas à Constituição. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.